Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando mais um programa. Ê! Estou hoje recebendo uma querida amiga, mas vou apresentar ela da maneira correta, como sempre fazemos aqui no início do nosso programa. Já que Clarice também participou do nosso querido E aí, querido cinéfilo. Ficou estranho, né, querido? Mas acho que o pessoal entendeu. O nosso grande projeto, que já tem mais de 500 pessoas enviando as respostas de todo o Brasil. E essa semana teve até uma curiosidade, que depois eu vou até debater com a nossa convidada de hoje. Um dos entrevistados, isso não é mentira, pessoal, eu juro pra vocês que é verdade. Numa pergunta sobre Nicolas Cage, ele me falou que o nome do filho dele é Nicolas Cage Vieira. Então temos um Nicolas Cage no Brasil? Temos no Brasil um adolescente chamado Nicolas Cage. Então, para você ver como é bom esse projeto maravilhoso que essa mente brilhante criou, para a gente poder descobrir curiosidades cinematográficas aqui em nosso país. Mas brincadeiras à parte, hoje é um grande prazer, estamos recebendo Clarissa Kushner. Eu acho que eu falei certo, né? Kushner. Certo. Boa noite, então, gente. Boa noite, Rafa. boa noite, querida. Então, vou fazer aqui um textinho, como eu sempre faço, aqui um textinho sobre a nossa convidada, que mais ou menos é o textinho que a gente usou para fazer o E aí, querido cinéfilo, que é esse projeto que tem lá no blog e também tem aí nas redes da TV Caeté. Clarissa Kushner, jornalista especializada em cinema, que começou sua carreira no audiovisual em algumas revistas, como Ver Vídeo e Preview. Além dessas publicações citadas, a nossa convidada já trabalhou em diversas áreas da indústria cinematográfica brasileira. Já foi repórter, crítica, assessora de imprensa, júri de festivais, curadora, produtora. E aí, ó, até o Fabrício já está mandando boa noite, nosso vertente do cinema, o Alisson também, querido amigo Alisson, o rei de São Bernardo. E voltando aqui para o textinho da Clarissa. Fatores que contribuíram para ser cada vez mais cinéfila, se tornando inclusive uma grande colecionadora de filmes. Nas redes sociais, Clarissa sempre comenta com bastante argumentação sobre os mais diversos assuntos ligados a essa arte que amamos. Oi, Clarissa! Boa noite, bom dia, não? Boa noite! Boa Como é que você noite. está? Tudo bem? Obrigada. Como é que está São Tudo Paulo? ótimo. Como é que está São Paulo? Tudo na paz? Hoje choveu a tarde inteira, depois abriu um sol bonito e eu adorei ficar olhando os aviões, arremetendo do meu... Eu não queria estar dentro do avião, né? Mas eu fico bem na cabeceira da pista e eu queria até fazer vídeo, aí só via avião arremetendo, chegava e arremetia, chegava e arremetia, gente. Nossa, dá mó terror, Congonhas. né? Eu já tive essa experiência, de algumas vezes, dá um frio na barriga danado. Jesus Cristo, Senhor. Eu tava num voo, teve uma vez que eu tava num voo, tava eu, Paulinho da Viola e seu Jorge. O seu Jorge e eu estávamos desesperados. Não que a gente estava junto, tá, pessoal? Mas estava todo mundo no avião e eles também estavam. Aí eu tava só de olho neles. Eu falei, pô, se o famoso ficar tenso, ferrou, né? Tamo ferrado. Aí o Paulinho da Viola tinha que ver na maior tranquilidade, todo mundo desesperado, vomitando, e ele lá com tranquilidade. Seu Jorge já tava mais nervoso. Mas é complicado quando acontece assim, tipo, vamos pousar. Aí não vai pousar não, vamos voltar para as nuvens. É mega complicado. Mas, Clarissa, hoje nós vamos falar sobre cinema, não de aeronáutica. Então nós temos muitos assuntos aqui para conversar. Você já viu que tem um monte de gente online já com a gente, né? O pessoal mandando mensagem. Produção, pode botar mais as mensagens aí na tela. O Orioles, Clarissa sempre linda. Um fã seu aí, ó. Tem fã. O Orioles pode ser um monte de gente, né? Meu Deus, é os guerreiros. Acho que é o Fábio, não sei. Não sei quem é. Então, Fábio. Meu Deus. Então, tem um monte de gente mandando mensagem. A produção vai ficar colocando, Clarissa, as mensagens na tela. Você já acompanhou alguns programas, você já sabe como é que é. E aí a gente vai intervindo, conversando, falando e fazendo todo esse popurrí cinéfilo super bacana. Eu preparei as perguntas bacanonas e você hoje vai perceber que teremos uma vinheta especial para o nosso queridas perguntas bombásticas cinematográficas. Vai ser sinistro, hein? Você está preparada para responder as perguntas? Olha, eu acho que sim, né? Espero que sim. São polêmicas, hein? São polêmicas. E todo o programa eu estou mudando, pois teve convidados que estavam copiando, estavam vendo o programa todo anterior para poder responder. Então, eu estou trocando tudo. É tudo novo para a galera também poder se divertir. Mas vamos começar com uma pergunta sempre bacana que eu sempre faço aqui para as pessoas que trabalham já no meio do cinema.
seja como jornalista, crítica, fazendo filme, sendo atriz, ator. Clarissa, como é que foi assim o seu começo nesse audiovisual? Por que eu sempre faço essa pergunta? Porque eu acho que é importante para a galera que assiste a gente, às vezes está querendo entrar nessa indústria, as dificuldades. Como é que foi o seu começo? Como é que foi o gatilho? Eu, meu Deus, eu vou trabalhar com cinema, não sei direito o que eu vou fazer, mas eu vou tentar colocar assim a minha plantinha para crescer e as coisas andarem bem. Vou botar todas as minhas sementes, todas as minhas fichas aqui nesse audiovisual e vou com o peito aberto para poder fazer as coisas acontecerem. Como é que foi seu início? Explica assim pra gente. Bom, eu já gostava de cinema desde criança, né? Então, isso vem do berço, quase do berço, porque com 3 anos de idade eu já fui ao cinema. Minha mãe que me lembrou que o primeiro filme que eu vi, que eu assim fiquei encantada, foi Bernardo e Bianca, da Disney, né? Você lembra? Então, eu frequentava muitos cinemas aqui da Avenida Santo Amaro, de São Paulo, que você não é de São Paulo, né? Mas Santo Amaro tinha muitos cinemas de rua. Eu conheço, né? conheço. Então, mas lá em Santo Amaro tinha muitos cinemas de rua, e eu ia muito, porque era a década de 80, eu cresci na década de 80. Tanto que eu assisti o ET num dos grandes cinemas do centro da cidade, e estava lotado. Eu lembro que eu sentei no chão para assistir ET. Caramba, que legal, cara. Imagina isso, cara. Poxa, primeira vez passando, todo mundo lá. Ai, cara, que massa. Lotava, e as pessoas não estavam nem aí de sentar no chão. Eram cinemas que cabiam 1.000 pessoas. Imagina um Odeon, sabe? Lotado. Era coisa pra caramba, era gente pra caramba. E aí, na adolescência, eu fazia... Quando veio o videocassete, meu pai comprou. Meu pai gostava de cinema, né? Meu pai não era da área de cinema, mas ele era comerciante, só que ele ia toda semana ao cinema, quando ele era menino, mocinho. Então, ele conhecia todos os clássicos, os diretores, os atores. E aí, quando veio o videocassete, ele comprou, eu comecei a fazer sessão de cinema em casa. Aí eu já olhava os filmes, eu comprava, eu alugava 10 filmes, eram locadoras, abriram muitas locadoras na época, né? Eu peguei o boom das locadoras. E aí eu ficava assistindo o filme e eu falava, eu quero trabalhar com isso. Isso com 13 anos de idade. 13 anos de idade, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer alguma coisa de cinema. Aí eu comecei a escrever, eu começava a escrever. Eu fazia clipping das matérias, das reportagens. Eu tenho tudo guardado ainda até hoje. Na década de 90, 80, 90. Aí eu resolvi, eu fui para aviação, fiquei um tempo na aviação. E até na aviação eu dava dica para meus amigos da aviação, né? E perguntava o que eu queria assistir, o que eu posso assistir hoje. Atenção, senhores passageiros. A dica de hoje da tia Clarissa é assistir O Poderoso Chefão no voo noturno, rumo a Londres. Não, e daí eu fui fazer faculdade, eu saí da aviação, fui fazer faculdade de cinema, não, de jornalismo. Até pensei em fazer faculdade de cinema, mas eu falei, vou fazer de jornalismo. E eu já sabia que eu queria me especializar em cinema, ou em cultura. Eu queria ir para a parte de cultura. Em 2001, na época que eu ainda nem tinha me formado, né? Eu consegui, eu não sei se você se lembra da revista Sci-Fi News. É da década de... a Sci-Fi News era uma revista de ficção científica, eles tinham a Sci-Fi News Cinema. Daí eu entrei nessa revista como... eles tinham só uma de cinema, Sci-Fi News Cinema. Aí eu fiquei lá, eu fiz estágio lá, antes de me formar. Que legal, cara. Mas isso é importante, né? Eu acho isso tão importante. Essas oportunidades que dão pra galera poder saber também se é isso que tá querendo mesmo, né? Isso é legal, saber as questões da profissão. Quando eu fui fazer a entrevista, a primeira coisa que ele me perguntou, ele falou assim, olha, eu vou te perguntar um negócio, se você não me responder, se você falar que não, eu não vou te contratar. Ele falou, você já assistiu O Poderoso Chefão? Eu nunca Sério? Caralho. A trilogia, eu falei assim, claro. Falei, então tá contratada. Eu fui, conversei, aí fiquei uns 6 meses lá. E nisso, eu tava fazendo TCC da faculdade. Meu TCC foi sobre o Rubens Evaldo Filho. Eu fiz um livro sobre ele. E aí, um dos editores da revista, ele era muito amigo do Rubens. E aí ele me aproximou para poder fazer esse TCC. E já no processo,
na revista, comecei a frequentar cabines, isso nos anos 2000, 2001, que eram cabines no Maxud Plaza ainda. Tinham cabines no Maxud, aí tinha cabine... Eu lembro até a primeira cabine que eu fui, né? Rede de Corrupção, da Warner. Rede de Corrupção da Warner. Rede de Corrupção. Eu lembro certinho o dia que eu fui na cabine. E era toda uma geração ali que começou, aí tinha uns assessores muito bacanas, muito legais, assim, todo mundo me recebeu muito bem, e foi aí que eu fui, aí eu saí da revista, depois eu fui trabalhar num site, no Epipoca, não sei se você lembra do Epipoca, passei pelo Epipoca, exatamente, aí eu saí, eu trabalhei eu fui fazer algumas colunista do Digestivo Cultural, que é um site também, que era de um amigo meu da época da escola. Você não quer? A gente se encontrou em cabine, ele falou que quer escrever sobre cinema, e uma vez por semana eu escrevia lá no Digestivo, acho que eu fiquei 1 ano escrevendo lá, depois foi assim, uma trajetória, um atrás do outro. Eu participei de um projeto itinerante de cinema, porque eu fui cobrir esse projeto que já existia, e eu dei ideia deles fazendo em hospitais. Eu falei, por que vocês não levam para hospitais? Cinema itinerante hospital, e hospital público, muitos deles, né? Então, daí eu fui ser produtora desse projeto. Ele me chamou para ser produtora do projeto, e a gente ficou por vários hospitais de São Paulo, no Pinel, instituição psiquiátrica. Aí eu fui numa sessão de um filme, lá na penitenciária feminina da capital. Eu falei, por que a gente não leva lá também? A gente fez 2 sessões na penitenciária feminina da capital, na época. Uma baita tela, o filme era Os Normais, filme nacional. Porque ele era ligado à Europa Filmes, esse projeto, né? Então, a gente conseguia passar todos os filmes da Europa. Né? Tinha todo o catálogo que a gente podia usar, não precisava pedir autorização, nada disso. Então, eu participei disso. Daí, depois, eu fui para a Vervídeo. A Vervídeo é especializada em home entertainment. Então, eu peguei a transição, mais ou menos, que já estava, né, do VHS para o DVD. Eu peguei o boom do DVD, trabalhei lá, e em cabines, eu cobria vários eventos para você ter ideia, os eventos de vídeo, home entertainment, eram mais ricos do que os de cinema, porque dava muito dinheiro para eles, né? Então, eu ia muito a esses eventos, em pré-estreias para locadores, para locadores. Eu entrevistava muita gente de locadora, muita gente das próprias distribuidoras. Isso me ajudou muito no contato com as pessoas, né? Fazia muita matéria especial sobre pirataria também, muita na época, assim, A Vervídeo era uma revista desse tamanho, você lembra dela? Não sei se você lembra. Não lembro dela, não lembro. É uma revista, uma das mais importantes do mercado de home entertainment, era ela e o Jornal do Vídeo. E daí eu trabalhei lá durante quase 3 anos, depois fui para a distribuidora, para Focus Filmes, fiquei lá um tempo também, e quando eu saí de lá, eu entrei na Preview. Tinha acabado de ter filho, tudo, estava em licença, aí eu conheço o Ricardo Matsumoto, que era meu amigo da revista 7, ele me chamou para fazer parte da revista Preview. Fiquei lá uns 9 anos. Foi lá também que eu comecei a ir frequentar festival. Eu tive muita sorte, assim, eu posso falar que o que me ajudou muito foi essa coisa também de eu fazer o trabalho com o Rubens, o contato com o Rubens. Quem sabe ainda volto a fazer esse livro, porque eu tenho esse livro, né? Esse livro foi um TCC da minha faculdade, mas foi um pedacinho da história dele ali, eu tinha contato com ele. Eu adorava ver o Rubens, né? Eu achava assim, ele era mais conhecido porque ele aparecia na televisão, né? Tinha outros críticos, mas ele era o mais pop, ele foi uma referência para várias gerações, né, Thalissa? Ele foi uma grande referência. Eu estava no Reserva Cultural de Niterói quando ele faleceu e, poxa, foi assim... Foi bem triste, assim, eu fiquei muito chateado. Até falei com o Jean Thomas Bernardini, né, que é o dono do Reserva e dono da Imovision, e aí ele falou, caraca, ele ficou muito, o Jean ficou muito triste também. A gente soube no mesmo dia, assim, o Jean tava chegando em Niterói, eu sempre falo com ele, né, quando ele chegava lá no cinema, eu ficava falando com ele, e aí eu falei, pô, o Rubens, ele
complicado, né? Triste, né? Quando a gente vê uma referência indo embora, assim. Mas ele vai estar guardado em nossos corações, né? É Foi verdade. um Foi tudo tempo, muito né? Ele rápido, né? passou mal e eu fui no velório, tinha muita gente ali que trabalhou com ele, muita gente, ele era muito querido, assim, né? Apesar, Muito ele tinha as querido. Eu não polêmicas concordava dele, muito. Eu não concordava tinha muito com algumas polêmica. coisas que ele falava. Até algumas. Era engraçado com o Rubens, né? Assim, é até legal a gente estar falando sobre isso, que até foge um pouco da pauta, mas eu acho que é importante a gente falar. Porque a gente sempre trabalha com cinema, ou mexe com o cinema de alguma forma, a gente tem nossas referências, né? E sempre o Rubens é mencionado. Você pode até não gostar do que ele falar, tá? Mas ele sempre é mencionado e ele abriu muitas portas para um monte de gente, entendeu? Muito, muito. E, e ele é realmente ele é um cara assim, tinha uma memória muito boa, né? Eu adorava quando chegava no Oscar, ele ficava falando, passava assim, um frame do filme, alguma coisinha só do filme, ele já falava, diretor, ator, que não sei quem, que casou com não sei quem, e que não sei o que, blá, blá, blá. Ele tem tinha uma referência gigante. Impressionante, assim, eu não consigo ter a memória que ele tem. Eu, assim, ele falava quando tinha aquela parte da memória, né? Todos os atores clássicos, Isso né? aí, isso aí. Era impressionante. E a gente se Ele encontrava agora tá sempre. lá, ele tá lá com certeza agora também, assistindo a todos os filmes do mundo, conversando com um monte de gente. Pelo Com menos vamos pensar. certeza. É isso aí. Mas aí então, aí você foi pra preview, aí depois da preview, Aí eu como é que foi? fiquei Aí você uns ficou 9 na preview? na preview, escrevendo. Eu fazia parte comercial da preview também. Como eu tinha muito contato com as distribuidoras, isso Sim, foi bom na época da Virgid, me ajudou muito. Então, claro. foi É uma fácil parte para importantíssima. lidar com essa parte. Foi muito mais fácil, assim. Claro que uma revista não é fácil, né? Você sabe que a gente está, ainda mais agora, Sim. mas eu tinha na mente, quando eu me formei em jornalismo, que eu queria trabalhar em revista. Eu sempre gostei de revista, acho que você consegue desenvolver mais, você tem mais tempo para fazer a pauta, sabe? Dá para você fazer as coisas, as pautas diferentes. Eu já cobri várias Sim. coisas pela preview, pelo site também, mas o site ele fica muito parecido com outros sites. Fica muito aquela coisa em festival, tudo muito parecido, assim. A revista não, às vezes eu pegava um tema interessante que acontecia no festival e botava esse tema e colocava e falava sobre o festival, entendeu? Na revista. Maneiro. E muito festival Não, no maneiro. Brasil, né? Claro, eu nunca cobri fora. Principalmente no interior. Eu abri muito essa porta para os festivais e colocar na revista esses festivais do interior, que são tão importantes, e festivais de curtas, né? Sim. A gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. A gente vai falar de curta-metragem aqui, porque esse programa ele é eclético, ele é original e falaremos do Patinho Feio do cinema. São os documentários e os curtas-metragens, porque aqui a gente fala mesmo. A gente fala mesmo. Entendeu? Muita gente fala um monte de coisa. Eu irei falar um monte de projeto bacana aqui que eu já fiz e que eu queria fazer, que em breve eu vou fazer, talvez até fora do Brasil. Se Deus quiser. Vamos ver se tudo der certo. Vai dar tudo certo. Clarissa, olha só, muitos convidados nós temos hoje no programa que mandaram perguntas para você, tá? A gente selecionou 3, porque também senão o programa ia ficar um negócio louco. A gente fez o último programa do Alain de Berton, coitado. Ficou quase 3 horas no ar, foi uma coisa louca. A gente foi falando, quando a gente foi ver, a hora foi acabando. Então, foi uma coisa doida, coitado do Alain, mas ele é muito gente boa e entrou, surfou junto na onda com a gente. Mas assim, vamos agora falar agora do nosso segundo ponto, que é muito importante, que eu acho que é um assunto bem bacana, que a galera vai começar a também pipocar de perguntas. Em falar nisso, o Rafa, nosso produtor, Rafa, nosso diretor querido, pode botar algumas perguntas aí, que eu vi que o Vertente do Cinema mandou uma pergunta para Clarissa e o Alisson também. Você poderia botar de novo na tela, por favor? Vamos ver, Clarissa, o que o pessoal mandou aqui. Enquanto a gente estava falando, eles começaram a mandar uma mensagem aqui, e aí às vezes a gente não consegue enxergar na hora. Ó, o Vertente do Cinema, que é o Fabrício Duque, crítico de cinema, claro. Ó, uma pergunta. A crítica de cinema precisa ter gênero? Você escreve com olhos femininos feministas? O que você acha, Clarissa? Não, eu não acho, não. Eu acho que é tão, assim, eu acho que é tão geral, é uma coisa, o cinema é tão maior que isso, né? Eu não escrevo com essa, nunca escrevi com esse olho feminino e
Claro que tem certas coisas que eu acho que o cinema ele precisa ter mais mulheres, algumas, sabe, a gente precisa ter mais mulheres produzindo, fazendo, mas eu nunca tive esse olhar. Eu tive sempre um olhar geral para todo mundo, sabe? Eu acho que cinema é para todos. Show. É o que eu. Eu concordo com você. Com você plenamente. Ó, o Alisson Oliveira, nosso querido Alisson, o rei de São Bernardo. Clarissa, você viu muito bem na quarentena? Qual o seu filme favorito do ano passado? E aí? Eu vi muito filme na quarentena, muito filme. Eu vi muito curta-metragem, né? Muito. Mas, assim, eu tenho um preferido, sim. Luz nos Trópicos, da Paula Gaetan. Que eu achei, assim, uma imersão cinematográfica, assim, uma das coisas mais lindas que eu já vi, assim, nos últimos anos de cinema. Eu achei, assim, são 3 Bacana. horas de filme, né? 4 horas de filme, né? Opa! Lave Dias É, fazendo escola aqui no Brasil, que quase 9 beleza, dias. olha só. Quase 9 dias. Nossa, assim, lindo. Tem outros que eu vi, é que assim, não tem só um. Eu gostei muito do Vento Seco, muito, Pode citar mais de né? um, pode citar outro. É bom que a galera também já anota a dica. A galera adora ficar anotando dica, Clarissa. Cidade Branca, que eu gosto muito, da Lantaner, que é com o Bruno Gans. Nossa, pra mim A Bruno que Gans é Bruno mais? Gans. Bruno Gans. Bruno Gans teve a cinema Festival de Cinema Panorama Suíço, né? Passou no Panorama Suíço. Sim. Então, o King Kong e Ele era Assunção, suíço, né? né? É, O Bruno Gans é suíço. Era suíço, né? Ele faleceu, né? Não faleceu? Eu acho que ele faleceu, faleceu. faleceu, Eu acho que ele faleceu. faleceu. É, Tava aí muito boa eu essa amostra suíça mesmo. Essa amostra suíça tava tava muito muito bom, boa. muito Muito boa. boa. Eu Muito boa. eu vi Eu vi cinema um aí. filme suíço, Clarissa. Ah, desculpa, te cortei. Mas eu vi um filme suíço muito legal na Mostra de São Paulo. Como é que é o nome? Como é que é o nome? É alguma coisa de Wanda. Eu falei bastante desse filme, só que agora eu esqueci o nome dele. É alguma coisa de Wanda. Maravilhoso, filme suíço. Muito bom. Mas desculpa, te cortei, Clarissa. Pode complementar. Mas acho que esses foram. Eu me surpreendi muito com o Vento Seco, né? Achei assim, filme nacional. Achei assim, lindo, lindo. E mais o Luz nos Trópicos, para mim, foi assim, o King Kong e Assunção, né? Camilo Cavalcante, que ganhou Gramado. Eu tava torcendo para ele ganhar Gramado. Tava na torcida dele. Eu gosto muito do Camilo, né? Do cinema dele. Então, mas deixa eu ver que mais. Tem tanta coisa que eu vi, muita coisa. Eu adoro aquele filme francês. Eu até coloquei outro dia na minha. Agora perdi o nome aqui. Normal. A gente sempre esquece às vezes, né? Normal, 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 normal. Não, Acontece. que eu vi. Ó, o Warriors tá falando aí, ó. Curta preferido seu é o Peleja no Sertão, ó. Ah, é um curta de animação dele, do Fábio. O Fábio é um curta-metragista do Ceará. Tudo bem. Que legal. Olha só, Clarissa, vamos aqui. Produção, vamos colocar então o primeiro vídeo com a pergunta. A pergunta de um grande amigo seu. Ele te adora e ele fez questão de mandar uma pergunta para você. Pode colocar a pergunta do Homem ao Mar, segundo o nosso diretor. Pode colocar. Clarissa, tudo bem? Trouxe aqui um pouquinho de mar para você, para a gente matar a saudade. Eu tenho 3 perguntas para você. Você acha que o cinema educa ou apenas entretém? E com esses novos tempos, tantas salas estão sendo fechadas, você acha que o futuro do cinema está restrito às plataformas de streaming? Será que a magia do cinema está por um fio? Então é isso, querido. Um grande beijo para vocês, saudades. Um grande abraço, Rafael. Até mais. Ivan Willig, grande amigo, que tem o FIC Rio, ele tá com o FIC Rio, festival de cinema agora aí, que vai ser no MAN. Se Deus, tomara que seja, assim, tomara que dê para fazer presencialmente, né? E eu sou júri do festival dele, né? Então, vamos lá para as perguntas dele. Ivan já fez vários curtas, né? Se o cinema é só entreter ou educar, não, eu acho que cinema é educar, né? Eu acho que já tem
Na verdade, eu acho que o cinema deveria começar na escola, né? Você passar muitos filmes para as crianças na escola. Ele é uma forma de educar, porque a gente só aprende, eu sempre aprendo com o cinema, eu sempre tento levar alguma coisa para o meu filho, eu que tenho filho, né? Alguma coisa para ele aprender em cima do cinema, né? Então o cinema tem tantos temas que ele pode explorar, que é educar. Por isso que a gente teria que começar ele nas escolas. Eu acho que qualquer escola deveria passar filme, né? Eu acho. Que nem é na Já começar Argentina. Que nem é na Argentina. Exatamente, que agora faz parte da grade, né, de educação das crianças. Imagina, nem... Exatamente. Eu falei isso com a Alana no programa passado e foi uma das perguntas, né? A gente acabou entrando nesse caminho. Porque eu concordo com você, tem que ser mesmo, tem que começar de cedo. As pessoas precisam entender o que é isso, esse universo. E a partir daí as pessoas poderem sonhar. Até também poderem encontrar aptidões, né, profissionais, né, para a vida. O cinema, ele ensina... O cinema me ensina a cada dia, né? Tu imagina desde pequenininho, né? Ainda mais com o professor mastigando o filme, né? Colocando questões, fazendo as crianças refletirem. É um exercício muito importante. Deveria, assim... Acho que, olha, aqui no Brasil, acho que ninguém nunca pensou nisso, sabe? Secretaria de Cultura, ou Ministério da Cultura. Acho que ninguém nunca pensou nisso, mas eles podiam... arte, né? Não só cinema, né? Arte como um todo, né? Porque só uma visitinha no museu uma vez ao ano não basta, entendeu? Tem que ser um negócio, entendeu? Constante, né? Mas é complexo pra caramba. Então aqui, deixa eu ver aqui fala. Complementar. Cinema nacional também. A gente tem que começar desde pequeno a gostar e entender cinema nacional. Porque as pessoas têm preconceito em relação ao cinema nacional. Porque elas crescem com esse preconceito. Tem uma pergunta exatamente assim. É a pergunta sempre que essa pergunta a gente vai chegar daqui a pouquinho. Que essa daí realmente é um ponto importante. Depois eu vou até falar também do caso que a gente tinha lá no Joia, que a gente passava filmes para escolas públicas. E era maravilhoso ver o olhinho da criançada brilhando. Às vezes era o primeiro filme da criança, sabe? E a gente passava filmes nacionais, em sua maioria, e era bem bacana. Mas a gente vai chegar lá, Clarice, vamos chegar lá. Vamos aqui num outro ponto aqui importante do nosso programa, que é o seguinte, ó. Essa é uma pergunta que eu queria muito te fazer, que eu acho que você... Não sei como é que você pensa sobre isso, mas... Eu não respondi outra pergunta do Ivan. Eu te cortando, mas eu não respondi outra pergunta. Uma pergunta. Desculpa, faltou uma pergunta dele. Então responde a pergunta dele que faltou. A do cinema, eu acho que o cinema não vai acabar. O cinema, não acho que... Isso daí falam desde a época da televisão, depois chegou o videocassete, agora chega o streaming. Eu acho que não, eu acho que tá uma dificuldade agora. Ela se acentuou por causa da pandemia, mas eu acho que o cinema vai continuar. Não tem, você assistir um filme numa sala de cinema é outra pegada. É uma imersão que você tá ali, é você, a tela, aquelas 2, 3 horas, e você sai dali outra pessoa. Não tem. Eu acho que não vai acabar. Né? É verdade. Eu concordo plenamente com você. Apesar de, assim, sei lá, cada dia eu fico mais, assim, tenso, sabe? Eu fico mais tenso com essa indústria, como pensam e tudo mais. Eu acho que cinema, exibição, tem que ser cada vez um lar mais criativo. Eu também acho que vão ser cada vez, vão ter cada vez menos salas. E os cinemas vão precisar ser muito criativos. Mas vamos ver o que vai acontecer nessa indústria que eu já trabalhei muito tempo, já perdi vários cabelos por causa dessa indústria. Já briguei muito. Imagino. Hoje em dia eu sou uma pessoa zen. Tranquila. É bom, né? Olha só. Sou uma pessoa zen, amado e odiado. É ótimo. Olha só, vamos lá. Clarice, é o seguinte, algumas editorias podem ter ou não mudado muito seu formato de expressão, por conta da chegada do vídeo, da instantaneidade, da informação, aquela coisa toda e tudo mais. O que você acha que pode ter acontecido com a linha editorial de alguns sites, né? Na minha opinião, por exemplo, o Adoro Cinema, ele mudou muito assim, a linha editorial dele. Você acha que os cinéfilos perderam muito
com essa troca de referência? Ou você acha que, como eu adoro cinema, ainda são referência, mas talvez para um público novo? O que você acha dessa questão das linhas editoriais que são modificadas, assim, de sites lá, em mais de 10 anos, eles mudaram todo o seu, vamos dizer assim, o seu recheio para uma coisa um pouco mais multimídia, mais visual, né? Tipo um vídeo e tudo mais. O que você acha disso tudo? Eu acho que é que também a gente está em outra era, né? É um outro tipo de leitor, ele não tem muita. Os leitores não vão pegar uma revista, um jornal, não tem paciência hoje para um adolescente para ler uma matéria de jornal, coisa que eu sentava, fazia e lia tudo, né? Lia as críticas, tudo. Então eu acho que é difícil, né? Porque é uma nova geração. Eles também têm que mudar, têm que pensar um pouco nessa nova geração, como eles vão passar essa informação para essa nova geração. Eles têm que ter alguma coisa para atrair essa nova geração. É claro que eu que sou mais da geração mais antiga, assim, eu gosto de pegar uma revista, de ler matérias mesmo sobre cinema. Às vezes eu acho que as críticas são muito do Adoro Cinema, eu até me perco um pouco. Ele mudou mesmo, né? Ele mudou bastante a linha editorial dele, né? Eu gosto muito. O Alan Deberton mandando uma mensagem para você, Clarissa, desculpa. Alan, querido, beijo para você, Alan, querido. Beijo. Pode continuar, Clarissa, desculpa. Eu acho que é essa nova geração mesmo. Você tem que. Você vê os blogueiros, você vê os vídeos sobre cinema, são muito diferentes do que eram, né? Então, talvez falte um pouco assim de mais informação, de mais conteúdo. Eles querem fazer meio por eles, assim, querem ser muito. Mostrar que sabem muito, mas às vezes eles precisam muito mais do que isso. Tem um pouco de ego, eu acho, na minha opinião, né? Ego demais, assim. Mas nesse mercado tem muito, né? Então, é isso que eu acho. Eu sei, eu estou há 20 anos no mercado, então... Vou fazer 20 anos. O Fabrício Duque colocou aqui embaixo, mandou mensagem falando que o Vertentes nunca mudou a linha de troca, e eu sou prova disso. É muito verdade. O início do Vertente de Cinema, eu vi o início do Vertente de Cinema, Fabrício foi coitado do tapete vermelho do Varilux no Odeon, no Festival do Rio. Caramba. É sempre o mesmo menino, esse menino talentoso, barbudo, de óculos. E é ótimo, sabe? Eu adoro ler o Vertentes. Eu adoro, leio muita coisa de lá também. Para referência. Olha, o Fabrício, ele é um cara mágico, cara. Ele sabe que mora no meu coração. Um querido e grande amigo. Amigo. Uma pessoa muito do bem, Clarissa. Nossa, ele tem uma energia muito boa. Um beijo para você, meu querido amigo. Eu adoro que a gente fez o programa aqui, Clarissa. Ele falou durante horas. Ele falava de Godard, mas estava com a camisa do Truffaut. Eu sempre falo isso, eu achei lindo. É isso mesmo. Tem que falar de todo mundo, porque o cinema é assim mesmo. E o Fabrício, que ele é adorado por todo mundo. Os artistas todos adoram o Fabrício. Ele manda beijo, manda um monte de coisa. Ele fez até o especial, né, Fabrício? Depois tu coloca aí, tu fez um especial, né, falando das personalidades do ano. Eu achei super legal. As pessoas que eu conhecia, que foram postando lá no Facebook, eu acho que o Cavi ganhou algum prêmio. Eu acho que teve uma diretora também que ganhou. Foi bem legal. O pessoal entra aí no vertentesdocinema.com.br, sigam eles nas redes sociais, um site bacana, editoria 100%. Mas eu queria dar um pitaco nisso, Clarissa. Na verdade, obviamente, eu queria saber a sua opinião também para complementar e já dar aquela marretada bacana, show de bola. Porque, assim, eu achei, assim, eu tenho o Adoro Cinema como uma grande referência também, né? De muito tempo. Sim. E, cara, ultimamente parece que eu tô lendo um site de outra coisa, sabe? Parece que eu tô lendo coluninha de, sei lá, de fofoca da Capricho. Nada contra isso, quem gosta e tudo mais, mas assim, mudou muito. E, obviamente, a gente sabe que trabalha no meio, sabe que mudou muito, mudaram muitos profissionais que tinham lá e não estão mais lá. Talvez também por conta dessa troca da linha editorial, né? Então, assim, até quem criou o próprio Adoro Cinema não está lá, né? Que é um grande amigo nosso e tudo mais. Então, assim, é muito triste ver um site feito com tanto amor e carinho virar uma outra coisa, né? Eu acho que eles podiam até, Clarissa, assim,
fazer um outro site dentro do site, sabe? Ter 2 linhas editoriais, acho que não teria nenhum tipo de problema. Mas, cara, eu não consigo mais ler, eu adoro cinema. Assim. Eu falo assim, caramba, o que é isso, sabe? Não é o site que eu estava acostumado a ler. E eu fico com medo de acontecer com outros sites e tudo mais. Mas isso também dá a oportunidade de a gente conhecer outros sites, né? Outras linhas editoriais que sejam mais compatíveis do que a gente pensa de cinema e tudo mais. Pessoal, desculpa pelo barulho. Eu acho que os vizinhos aqui estão fazendo algum barulho gigante, tá? Se falhar alguma coisa aí, peço perdão, tá? Tem uma galera fazendo um barulho aqui na casa do lado, mas tá tranquilo, tá? Não é aqui na minha casa, não, tá? Aqui a gente tá na paz. O meu é avião passando. Vamos... Meu Deus, não, é uma loucura. Fazer live aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo é um negócio terrível. Mas vamos seguir aqui com o nosso programa. É a doideira, né? É brabo. Nós temos aqui agora uma outra pergunta. Ô, produção, bota a pergunta aí do Rogério Machado, de um site que eu adoro, que é o Papo de Cinemateca. Ele mandou uma pergunta para Clarissa. Olá, eu sou o Rogério do Papo Cinemateca. Um abraço para todo mundo do Guia do Cinéfilo. O programa está incrível, tem estado incrível, tem visto vários. Parabéns, Rafa. E queria aproveitar e perguntar para Clarissa, você não acha, você que eu ouvi dizer que você gosta muito de curtas, né? Não sofre um pouco em relação aos longas? Você acha que eles não têm um pouco menos de destaque em relação aos longas? Não tem tanto brilho? Por que será isso? Conta pra gente aí, você que está sempre transitando no meio. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Olá. Curtas, eu acho que eles sofrem um pouco. Mas esse ano da pandemia que a gente teve, as pessoas tiveram muita oportunidade para conhecer muitos festivais de curtas que existem pelo Brasil, e tem muito cineasta que a gente acha que é o primeiro curta dele, que ele só vai fazer curta. Não, cineasta que fez longa voltou a fazer curta de novo, volta a fazer curta de novo, e curtas ótimos. Então, eu acho que as pessoas elas têm que ter um olhar melhor para os curtas, e eles teriam, o bom dos curtas seriam passar nos cinemas, que tinha a lei do curta, né? Ainda existe a lei do curta, que não é cumprida. Vamos falar sobre isso. Até hoje. Vamos falar exatamente. Sobre... Então, eu acho que eles se pedem, sem uma pena, porque assim, a gente tem tanta coisa boa. Eu não vi só curta brasileira, eu vi curtas internacionais. São curtas lindos, assim, sabe? São trabalhos que você fica, fala assim, nossa, muito melhor do que muitos longas por aí, né? Então, eu acho que é uma pena. E eles deveriam até ser assim, melhor tratados nos próprios sites de cinema, revista de cinema, no próprio, sabe? Eu acho que os próprios críticos deveriam olhar mais para os curtas, com mais cuidado, com mais carinho para os curtas. Concordo plenamente. Vamos já engatilhar aqui na nossa próxima pergunta, que é sobre os curtas. Clarissa, é o seguinte... Eu queria saber por que esse amor tão grande pelos curtas-metragens. Depois você explicasse esse amor gigantesco, porque eu acho isso muito bacana. E assim, eu acho o curta-metragem é sempre o primeiro ou um dos primeiros filmes do diretor que está começando. Obviamente, como você falou, às vezes o cara faz vários longos e depois volta a fazer curta. O Almodóvar fez um curta agora, não fez? Com a Tilda Swinton, se eu não me engano. Teve aquele diretor grego, que eu nunca sei pronunciar o nome dele, que tá com curta-metragem lá no MUBI, que eu ainda não vi, que é com Matt Dillon, que é passado dentro de um metrô e em outras situações lá. Então, assim, eu queria saber de onde veio esse amor pelos curtas, e também o seguinte, você acha realmente que assim, essa é a minha opinião, tá? Então talvez você realmente esteja fora da jogada. Mas você acha que os curtas, eles são ele é o patinho feio do audiovisual junto com os documentários? Você acha que existe essa meio que nomenclatura das pessoas para isso? E outra coisa, como você falou aí, existe uma lei dos curtas, né? Que fala sobre essa questão das exibições dos curtas antes das salas de cinema, né? Uma lei que a gente não sabe nunca se está em vigor, se não está, e que os exibidores, obviamente, eles viram a cara e fingem que não estão nem falando com eles, né? Porque a gente sabe, obviamente, que se você for botar um curta na tela antes de um longa, você vai perder tempo, né, de comercial, né? Os comerciais chatíssimos, chatérrimos, entendeu? Que ficam ocupando milhões de minutos nas salas de cinema e me deixam bastante irritado até.
porque não precisava de tantos comerciais, enquanto podia estar passando um curta. Eu acho que esses exibidores, a maioria deles, eles não têm noção de que existem curtas de 1 minuto, sabe? De 2 minutos. Eles poderiam Sim. incentivar isso e, poxa, teve uma lei do curta para isso, caramba. Por que a gente não pode colocar para frente? Eu durmo com meu travesseirinho tranquilo, meu travesseirinho do Nick tranquilão aqui, ó. Boto, durmo quietinho. Por quê? Porque eu chego e no ano de 2016 e 2017, se eu não me engano, eu coloquei alguns curtas antes dos longas. E a gente foi falando com o público sobre isso. Porque eu fiz meio que uma enquete e tal, eu percebi que as pessoas elas, queriam saber que existiria essa possibilidade do curta antes do longa, né? Então a gente foi conversando, foi fazendo sessões teste, e assim que os cinemas têm que começar a fazer isso, né? Então, assim, Clarissa, resume um pouco esse universo dos curtas pra gente, assim, por que você gosta tanto dos curtas, se você concorda, assim, com algumas coisas que eu falei aqui nessa pergunta gigantesca. Eu comecei a frequentar festival em 2010, faz mais de 10 anos que eu fui cobrir. Foi o primeiro festival, o Ricardo perguntou se quer ir, era em Aracaju, que era o Curta-se, que não existe mais. E no primeiro ano eu fui como jornalista e comecei a ver os curtas, tinha longa também, mas tinha os curtas, né? Então eu comecei a ter mais contato, não só com os curtas, como com os realizadores. E curta-metragem é muito fácil você ter contato com o realizador. E aí, nos outros anos que eu fui frequentando, eu fui júri, fui chamada umas 4 vezes depois seguidas para ser júri. Foi aí que eu comecei a gostar dos curtas. E olhar, na verdade, assim, a gente gosta de cinema, a gente é audiovisual, né? Mas, assim, a gente começa a ter um outro olhar, porque você vê que dentro dos curtas dá para contar tanta coisa, dá para resumir tanto, um assunto que você tem capacidade, você é um bom, né, realizador, você faz tanta coisa legal, tanta informação ali dentro dos curtas, eu comecei a gostar muito e ir para outros festivais de curtas, assim, só de curtas. Fui em Curta Canoa, Curta Taquari, que é super famoso, que é lá no Agreste de Pernambuco, ele monta no meio da praça, ele faz na praça, antes era eles não têm cinema, né? Caramba. Né? Mas aí ele fazia numa igreja, depois ele mudou para praça, e democratiza bastante isso, né? Então, Com certeza. Mundo vai. Aí eu fui para outros vários festivais, assim, menores, e no Nordeste é muito forte nisso, né? Também. Eles sabem fazer esses festivais. Sim. Então, aí eu comecei a me apaixonar, assim, e ver, e contato com os realizadores, fazer amizade com o realizador, e chegava e conversava como que era o processo, assistia todos os debates. E aí você vê hoje realizador que fazia curta e está fazendo longa e está indo super bem, né? Entendeu? Você fica super feliz pela carreira dessa pessoa. E depois volta a fazer curta de novo. Eu comecei a me apaixonar assim mesmo, é audiovisual, é uma coisa que você ali em 15 minutos, eu acho legal, você 15, no máximo 20, né? Você consegue resumir bem o que você quer dizer. Então, e assim, a segunda pergunta, eu não acho que eu sei, na minha opinião, né? Eu, por mim, todos os cinemas, mas eu acho que falta informação dos programadores ou falta de vontade de conhecer o que é o curta-metragem, né? Ou não sabe, não sei. E cada cinema também tem sua política, né? Eu sei que cada cinema... A maioria não sabe mesmo. A maioria não sabe. E documentário também, não concordo, não. É uma das coisas que eu mais gosto é documentário. Eu sempre gostei. E os documentários em curta são muito bons. Muita coisa boa. Muita. E esse ano, muita gente fez curta-metragem na pandemia, de casa. Né? Então, teve muito trabalho legal que já vai ter futuramente nos festivais. Um tá ali, sobre a pandemia. Eu vi muito curta sobre pandemia. Já estavam eu acho que vai ser uma tendência, né? Eu acho que vai ser uma tendência isso, né, Clarissa? De ter muita coisa sobre esse momento louco que o planeta está vivendo. E a doideira. Você não vai no cinema há quanto tempo? Desde o começo da pandemia também? Desde março. Eu lembro o último dia que eu fui, foi dia 13 de março. Eu fui assistir um filme do Fellini. Que eu fui lá no Cine Sesc, na Mostra Fellini, que eu saí de lá, que foi Julieta dos Espíritos. Isso eu lembro. Foi dia 13 de março. Cara... O último que eu vi foi eu não sei se foi o Ken Loach ou se foi aquele o Homem Invisível com a Elizabeth Moss.
Foi um dos dois, tá. eu não lembro direito, mas acho que foi o Homem Invisível. Né? É um filme que eu gostei bastante até. Poxa, gostei bastante. Ó, o Fabrício falou o quê? Produção, bota aí que o Fabrício falou que a gente vai ser jurado. Opa, você jurado, cadê? Eu vou comprar. Olha, o Vertente faz 3 mostras de curtas. Ó. Faz 3 mostras de curtas no site. No próximo, você e Rafa serão jurados. Aí, Clarissa, viu? Já ganhamos um júri. Oba! Só porque eu fiquei te elogiando, né, seu danado? Seu danado. Beijo pra você, meu querido amigo. Fabio. Olha, Clarissa, toda vez que eu encontro com o Fabrício, é 5 horas de papo. 5 horas de papo. Imagino. Esse menino fala muito. Eu também já falo para Dedéu, né? Esse menino estuda muito, né? Olha, o Fabrício é uma enciclopédia. Ele, o Alisson também, que está assistindo a gente. Alisson, a gente se encontrava se conhece há muito tempo. De cabines. O Alisson, Ô, Clarice, tu acredita que Alisson não quer me dar entrevista? Alisson não quer me dar entrevista. Ele falou, Rafa, te dou a audiência, mas não te dou a entrevista. Alisson, estou te esperando aqui no programa para você poder contar suas histórias. Queremos ver. Tá? Ele também é fazer um programa... Não, vamos fazendo... Que nem o Marcos Mion fazia com os videoclipes, a gente vai fazer do São Bernardo. Vou pegar o elefantinho para a gente ficar comentando cena por cena, assim, ó. Vai ser bem divertido. E falar nisso, mandar um abraço pro Marcos Mion, que veio visitar a maravilhosa que eu vi no Instagram dele. Ele está aqui, deve estar perto da minha casa. Um abraço, Marcos Mion. Olha só. Ô, produção, vamos colocar aí o nosso vídeo 3 da nossa convidada, uma amiga que temos em comum, Clarissa. Nossa querida amiga, grande atriz do cinema, do teatro e do cinema brasileiro, Tuna Dweck. Oi, Clarissa, minha querida Clá, minha queridíssima amiga de tantos anos, de tantas cabines de imprensa, tantos júris, tantos festivais, curadorias. Um excelente ano para você. Clá, você nos últimos anos tem se dedicado muito à curadoria para festivais. Eu já fiz curadorias, já fui membro de vários júris, com você, sem você. Eu sei o que é uma curadoria, mas eu gostaria muito que você explicasse para os nossos seguidores, para as pessoas que estão assistindo, o que é exatamente uma curadoria, como é que se dá isso, é com outras pessoas, quais são os critérios. Eu sei que vocês recebem uma quantidade impressionante de obras. Como é que se dá esse trabalho? Eu acho que é muito elucidativo para quem não sabe. Obrigada. Tuna, grande Tuna, amiga, companheira de cabine, de festival. A Tuna e também uma enciclopédia, né? Sabe muito também. Grande Tuna. Tuna é uma coisa que eu tenho me dedicado e que eu me descobri, sabe, na curadoria, mais do que hoje uma crítica, do que uma jornalista. É um processo, não é fácil, né, porque é uma escolha de filmes para determinados festivais, fora do circuito comercial, né, porque tem um circuito comercial, mas é uma coisa mais independente, né, a curadoria. E, sim, a gente recebe 600, 700, 800 filmes que você tem que ver em 1, 2 meses no máximo, né? Não é fácil. Eu acho assim que, inclusive, eu acho que a curadoria deveria ter até em faculdade de cinema, né? Para as pessoas aprenderem. Porque todo mundo quer ser diretor, quer estar na direção, quer fazer alguma coisa com cinema, produção. Mas e o curador? Curador, eu acho que é um processo que deveria se profissionalizar melhor. Curador de cinema, né? Então, não é fácil. Você recebe, que eu falei, 600, 700, aí você fica assistindo aquilo o dia inteiro, né? Muito, muito, muito filme, você vai anotando, você tem as reuniões com a comissão, a comissão de seleção, várias reuniões, até você chegar, você vai cortando, e você tem que ver o que cada festival se propõe também. E o que a linha do curador, né? Você tem que seguir a linha do curador também, conhecer o que o curador, o festival, e o que foram os outros anos do festival para você fazer a curadoria. Isso ajuda muito também no processo de curadoria. Mas eu acho uma delícia, né? Apesar do... Quando você chega, quando você termina, você fala, gente, e daí você vê o filme na tela que você escolheu, claro que muita coisa fica de fora. E o que acontece? Tem muito amigo seu que manda filme, às vezes, né?
Isso pode te gerar Esse é o pouco de problema. mal-estar, né? Um pouco de mal-estar com algumas pessoas. Ah, você não escolheu o meu filme. Mas, gente, não é assim, né? Você tem que ver o que o festival se propõe a você, escolher que tipo de filme que você vai escolher, que você vai colocar, que eu acho, não é um processo fácil, mas eu acho muito gostoso de se fazer. Me dá muito prazer. Uma das coisas que tem me dado mais prazer no trabalho, assim, na área de cinema, é fazer curadoria. Sim, tu falou essa questão dos amigos, né? Quando eu era programador do Joia, aí o Joia começou a fazer sucesso, aquela já fazia, né? Eu dei só uns incrementozinhos. Aí o pessoal começava a procurar, né? Não, passa meu filme, pô, que maravilhoso. Eu falei, não, é a bosta. Não vou passar, não. Aí a pessoa, mas você é meu amigo. Eu falei, dane-se. Não é assim. Eu tenho que pagar o salário lá no Joia, a gente tinha que pagar o salário dos funcionários, cara. Não podia errar o filme. Eu não posso passar um filme ruim, não pra, pô, sabe? Não dá, meu filho. Faz um filme bom que o tio passa. Não tem problema, não. Pode ser amigo, inimigo, não tem problema, não. Aqui, como eu falei, assim, e curador também tem que ter esse... E é complicado, mas tem que ter esse punho firme, senão vai virar só filme de amigo, né? Ó, o Severino Batalha tá perguntando: qual caminho o cinema brasileiro deve seguir tornar tão bom quanto Hollywood? Não seria procurar bilheteria ao invés de tantos... Não sei se acabou ali ou se ele... Filmes, eu acho que é muito diferente, né? O cinema brasileiro, o cinema Hollywood. Hollywood é uma indústria, né? Eles têm uma indústria, né? Eles têm como... Verdade. Eles também têm as leis de incentivos deles, tudo, mas eles já são preparados para isso. Para eles é algo comum. Para a gente é uma batalha a cada dia. E com esse problema da Ancine aí parada há muito tempo, não tendo leis de incentivo, você tem que procurar outros meios. Eu acho que os realizadores sim têm que procurar outros meios, mas eu acho que para chegar a Hollywood, eu acho que ou a gente vira uma indústria, o quê? Como foi na época dos Trapalhões, né? A época dos Trapalhões é como se fosse uma indústria. Se os Trapalhões eram um atrás do outro, foram as maiores bilheterias do cinema brasileiro, né? Por muito tempo, 5 filmes dos Trapalhões. Mas como virar essa indústria, né? A gente já tinha a Ancine, que é uma agência, já tem a Ancine, não tinha, tem. É uma agência reguladora que ajudou muito, desde que ela foi criada em 2003, ajudou. Olha como a gente melhorou, olha o salto que a gente já deu no cinema brasileiro, né? Mas o cinema brasileiro, ele tem as suas características, a sua... ele tá vendo, né? Pautas progressistas. Procurar bilheteria ao invés de tantos filmes com pautas progressistas. Polêmico, hein? Eu acho polêmico também. Eu acho complicado. Eu acho complicado porque o cinema, eu falei, o cinema brasileiro tem suas características. A gente tem comédia, a gente tem um filme independente. Se bem que o cinema brasileiro já é independente, né? Quem não queira, ele é, né? Sendo comédia, claro que você tem Globo Filmes atrás, as empresas maiores, é mais fácil, né? Mais fácil até você tem dinheiro, né? Quando você tem dinheiro, você consegue fazer. Se bem que eu conheço muito filme independente e não tem dinheiro, são filmes assim que você vai comparar, você fala, não é possível que esse filme não... O cara tem talento, sabe fazer e sabe como aproveitar esse dinheiro que ele tem para fazer, né? Então, eu acho que eu acho muito complicado, assim. Eu acho que a Ancine tem que voltar, né, assim, assim, com tudo, porque esses escândalos todos, esses problemas, esse nosso desgoverno, né, que não tá nem aí para o cinema, não tá nem um pouco preocupado. Então, tem que colocar alguém que realmente entenda, secretarias, que não ache que só tudo é Hollywood, que é só filmes grandes, que tem que conhecer o cinema mesmo, de verdade. A gente tem que tentar, né? Eu acho que é uma batalha a cada dia, o cinema, e eu acho que a gente já melhorou muito, né? Assim, de anos para cá, e eu acho que tem muita gente boa aí, que, assim, eu assisto muito filme independente nacional. Então, como eu vejo como tem coisa boa, e tem muitas leis em vários estados para fazer filme, entendeu? Cada estado tem sua característica.
Então, veio a Lei Aldir Blanc ali, aí, né, para as pessoas agora, emergencial, que vai ter muito filme aí bom pela frente. Entendeu? Então, eu acho que agora virar Hollywood eu acho bem complicado, né? São mundos diferentes, né? Para quem conhece, para quem já teve lá, é outra coisa. A gente tem a nossa É, característica. a gente tem eu tenho uma pergunta aqui depois sobre também assim, sobre essa questão do cinema nacional e tal. A gente vai chegar lá com uma perguntinha mais polêmica. Vai ficar bacana o programa. Olha só, produção, bota um complemento da pergunta. A Tuna tem uma outra pergunta complementar a que ela fez. Pode botar pra gente, produção, por favor. Claro, minha querida, só um complemento à pergunta anterior sobre a curadoria. Então, por exemplo, vocês recebem um filme que tem um tema importante, um tema urgente naquele momento histórico, uma abordagem interessante, mas o filme não é tão bem realizado. Como é que fica essa questão? Isso gera algum conflito? Existe algum critério? Como é que é essa situação de um filme que tem uma ideia excelente, importante, contundente, mas a obra em si não é tão bem acabada ou fica um pouco a questão no ar? Como é que fica esse embate, então, entre a obra completa, finalizada, e o tema abordado quando existe uma certa discrepância? Obrigada. Eu acho que isso depende da equipe também, da curadoria que está fazendo a escolha, né? Porque o cinema é muito subjetivo, né? A pessoa pode não gostar do filme, achar que não é bem feito, mas tem temas relevantes que eu acho que eles têm que estar presentes nos festivais, né? E às vezes você não acha que o filme é tão assim bem feito, mas que vale a pena estar ali, vale as pessoas conhecerem. Pode ser que a pessoa ache de outra maneira, a pessoa que está, porque às vezes não é pelo só o seu gosto, né? Pode ser que a pessoa veja de outra maneira. Então, às vezes, quem sabe você arrisca naquele filme e no fim ele agrada muita gente, né? Então, eu acho muito subjetivo, né? O gosto. Claro que você conhecendo, estudando cinema, você vai saber o que é uma boa obra, né? Um filme bem realizado, bem feito, mas não é fácil, que eu falei, às vezes tem muito filme de amigos, né? E a pessoa acha que o filme tá assim, mas tem filme que não dá, né? Tem filme que não dá, é o que você tá falando. Gente, você tem que chegar pra pessoa e falar, vai estudar cinema, vá fazer, eu sei que eu tô entrando numa polêmica aqui, mas tem filme que é muito complicado, gente. Por mais que a pessoa seja sua amiga, não dá para misturar as coisas, entendeu? Não dá. Eu acho que eu respondi, né? Eu acho, é o que eu sempre falei. Eu bloqueava tudo, né? Eu criei um monte de inimigo nesse meio por causa disso. Comigo é rapidinho, ó. Não, mas por que não? Eu falava assim, vai procurar a estação. Eu não, eu sou cruel. Eu falei, vai procurar a estação. Vai procurar o Humberto lá do Itaú. Manda um e-mail para ele. Ixi, Humberto, olha, e ele sabe, hein? Ele conhece. O Humberto é bom, mas coitado, imagina quantos e-mails o Humberto recebe por dia, coitado. Pra ele responder todo mundo deve ser complicado, né? E tem muito que eu falei, tem muita. Assim, você vai olhar numa curadoria, falo, gente do céu, o que é isso? Mas tem festival para tudo, né? Você sabe. Tem trash, para filmes trash. Então, ele pode ir para um outro tipo de festival, ele pode. Enfim. Hoje tem festival para tudo. Descobri que tem festival de tudo. Então... É verdade. Esse ano, se bobear, vão ter mais ainda. Vão ter novos, online, ou mais para frente até presencial, depois que as coisas voltarem a um certo normal. Vamos em frente. É assim mesmo, essa roda gigante louca do nosso audiovisual. Clarice, estamos chegando num ponto muito legal, que é o ponto que eu mais gosto. Que são realmente as nossas perguntinhas bombásticas, polêmicas, cinéfilas, que hoje nós temos até uma vinhetinha. Produção, pode rodar a nossa vinheta. Bombásticas. Gostei da vinheta. Show de bola. Produção, tá de parabéns. Adorei
fogo surgindo, aquela Eu coisa. gostei. Faltava só a cabecinha do Nicolas Cage surgindo assim, Bota bombástica, hein? fogo. Então, vamos lá então. Você está preparada, Clarissa Klosterman? Olha, Você está estou. preparada? As perguntas são tensas. As perguntas são tensas. Né? E depois desse nosso quadro, nós temos, para finalizar, o Boomerang Cinéfilo, que aí é tipo um de frente com o Gabi, que eu falo uma coisa, você vai e responde, e aí a gente fala. Então vamos lá. Primeira pegadinha cinéfila, bombástica, sinistra. Clarissa Klosterman. Se Nicolas Cage e Adam Sandler atuarem juntos em um filme, seria o que poderíamos chamar de apocalipse cinéfilo? Não acho Apocalipse. Não acho. Não acho, não. Eu Adam Sandler, imagina os dois. Putz, é difícil, né? Imaginar os dois. É difícil. A pergunta, eu falei que era uma coisa polêmica, é complicado. Imagina, os dois ainda atuarem bem, o filme ser bom. A probabilidade matemática não é muito boa. Assim, como eles têm os fãs Vamos para outra. deles, tem os fãs deles, com certeza. Né? Tem gente até que o moço botou o nome do filho de Nicolas Cage, esse com certeza ia ver o filme. Quem sabe o segundo filme pode ser o segundo filho pode ser Adam Sandler o nome, né? Pronto, aí fica com o Nicolas Cage e Adam Sandler. Olha ele dando ideia. Clarissa Klosterman, qual o pior filme que você viu e teve que escrever a crítica para o jornal, para a revista, para algum veículo? Você vai falar pra gente o nome do filme? Eu fiz a matéria tá? A gente se diverte nessas horas. Eu fiz uma matéria sobre o filme que foi no Epipoca, que eu falei, eu meti o pau. Nossa, eu tô com problema de memória. Ai. Se não lembrar, não tem problema não. Essas perguntas são meio complexas. Para lembrar assim, em cima da hora é difícil. Não, assim, um dos piores filmes que eu já vi. Tem um nacional que é coisa de mulher. É coisa de mulher que eu acho. Não gosto. Não adianta, aquilo lá é muito. E tem o outro que é americano mesmo. Que eu. Agora. Nossa, você vê como o filme era, que eu nem lembro direito, né? Eu fiz no Epipoca, eu sei como o pessoal começou a me xingar. O pessoal começou a me xingar que não, porque você tem que ver o filme de outra maneira, como é que pode uma crítica dessa falar um negócio desse filme, assim? Nossa, já teve diretor de cinema que eu fiz um post. Eu tava fazendo maldade, né? Um pôster de um filme, aí eu fiz alguma gracinha, aquelas palhaçadas que eu fico fazendo. Aí o diretor veio tirar satisfação comigo. Aí eu falei, tu vai ficar falando sozinho, cara. Porque eu não vou você. Né? Os caras são assim, as pessoas não gostam, entendeu? O cara faz uma bosta de filme, que as pessoas aturem, pagam ingresso pra ver aquela merda. É impossível isso acontecer. Sim. Tem que dar mais valor ao dinheiro. Eu ainda sou a favor de ter uma lei pra ter o retorno do dinheiro se a pessoa não gostou do filme. Eu sou a favor disso. Caraca, eu já perdi uma fortuna em filmes do Nicolas Cage. Eu já perdi uma fortuna. Uma fortuna. Não, doideira, não dá não. Eu vou até agradecer. Daqui a 3 programas a gente vai entrevistar a Hilda Santiago. A chafona, super querida, amiga, maravilhosa do Festival do Rio. E ela fez o último filme do Nicolas Cage que eu gostei. Ela exibiu, vi lá no Cinema Leblon. Chama-se Joe. O último grande filme de Nicolas Cage. As pessoas gostam de Mandy, blá, 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 mas o Joe é Nicolas Cage, assim, lá da década de 90. Eu mandei para você em DVD, que a gente estava lançando na Fox. Então, isso que eu tô falando. Exatamente. Exatamente. Chegou na minha casa DVD, minha querida amiga Clarissa mandou para mim, tá lá no meu catálogo. Dá 2 filmes, né? Tá lá no meu catálogo. Isso, exatamente. Eu mandei para você que estava fazendo assessoria para eles, Eu adorei o filme, adorei. Eu vi no Festival do Rio, depois ele lançou em circuito, né? E foi para
as outras plataformas, foi bem legal. Vamos para a próxima pergunta. Clarissa Kushner, há muita rivalidade no mundo audiovisual? Oh, O que você acha sobre isso? eu acho que é muita rivalidade, assim, um querendo. Eu acho que não tem muito amigo, assim, sabe? Cada um por si. E eu acho que mudou. Faz alguns anos que eu não frequento cabine, assim. Mas eu vejo alguns amigos falando que frequentam que tem, assim, é muita gente diferente, muito blogueiro, muita gente achando que sabe muito. E você está um tempo no mercado e você acha que você. E no cinema brasileiro também, né? Que às vezes tem muita gente que faz um filme e acha que é o. Né? Então vamos ser menos, né? Menos. Dá para você fazer, dá para você ser simpático. Eu já vi gente antipática, eu fui conversar, sabe, a pessoa foi grossa, e eu sempre sou super, assim, educada, mas é complicado, principalmente no cinema brasileiro, tem bastante. Deveria melhorar, eu tenho muitos amigos, mas tem muita gente que acha que tá ali fazendo um filme, porque fez um filme, né, a última Coca-Cola do deserto. Então, eu já vou mais longe. Eu acho que tem uma desunião danada, tanto na produção, quanto nos artistas, da crítica, artistas, jornalista também. Ninguém está, assim, é uma desunião danada. a opinião dos É uma outros. grande dança de egos. É uma grande. Todo mundo acha que entende mais. Não todo mundo não, obviamente que estamos generalizando. Eu estou generalizando. Mas obviamente tem a galera do bem, entendeu? Poxa, super humilde, chega na boa, sabe? Conversa tranquilo. Mas tem a galera muito chata. E é impressionante como a galera chata, eles sempre encontram outro chato, aí vira um grupo, entendeu? Aí vai crescendo, Sim. Entendeu? Parece aquelas imagens de bactérias que a gente vai vendo nos livros de biologia. Começa com um negocinho assim, aí vai crescendo. Aí, quando tu vai ver, aí senta sempre juntinho nas cabines, entendeu? Tô sempre juntinho na mesma patotinha sempre. Eu odeio panelinha, cara. Panelinha é uma coisa terrível, cara. Terrível. Nunca gostei. É terrível. Mas eu já meti muita briga com um monte de gente, mas hoje eu sou uma pessoa de paz, tô até de branco hoje. Tranquila, né? Eu sou tranquila, mas assim, uma das coisas que eu cansei um pouco do jornalismo, da crítica, foi isso, sabe? E gente querendo passar por cima e acha que eu não vou saber. Eu tava numa revista, eu era uma das, assim, por parte da editora, era uma das sócias da Preview. E gente indo para festival que eu não sabia que eu queria ir por eu ser, sabe? E você sabe pelo assessor que a pessoa se convidou, olha isso. E na hora que eu fui falar com o assessor, mas a pessoa falou que você não podia ir. Gente, eu não podia ir, falou comigo antes, né? Quer dizer, eu tô levantando uma coisa aqui que eu acho muito séria. Isso, gente, é ética, né? Vamos ser ética. Eu nunca fiz não, isso a ética sumiu. Eu ajudei muita gente. A ética sumiu para muita gente, Clarissa. A ética sumiu para muita gente. Em todas essas áreas. É uma grande pena. E eu acho também, assim, por exemplo, eu vejo até, por exemplo, nas produções do Nordeste, né, que estão cada vez mais vindo com muita qualidade, super bacana, curtas, médias, longas, eu vejo que lá até tem uma união maior, entendeu? Entre os setores e tudo mais. E eles não conseguem enxergar essa desunião que existe nesse eixo aqui nosso. Eu já até entrei numa discussão com a galera aí, do audiovisual nordestino por conta disso, mas depois a gente chegou na concepção que eles também não conseguem enxergar a desunião que há, que eles também ficam muito próximos deles, assim, né? Eles já têm uma certa união. Então, eu pelo menos eu vejo esse movimento positivo. Tomara que o Nordeste seja um grande exemplo nesse sentido para todo mundo que faz cinema ao redor do Brasil e também para os críticos e tudo mais. Pessoal, temos que ser unidos, cara. Entendeu? Temos que ser unidos, nós temos que respeitar os outros, ninguém sabe mais que ninguém. Cinema é uma grande diversão para todo mundo. A gente trabalha com isso porque a gente gosta, entendeu? Então, assim, poxa, vamos todo mundo dar as mãos, né, nos ajudar. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem espaço. Homem, mulher, todo mundo tem espaço. Todo mundo tem espaço, entendeu? Então, vamos dar as mãos e, poxa, vamos ajudar todo mundo, que todo mundo se ajuda ajudando aos outros, é o que eu sempre falo aqui. Clarissa, seguinte, nós estamos chegando na reta final do programa. Já temos
mais de um grande programa. Mas vamos fazer agora o Bumerangue Cinéfilo, que é o seguinte. Consiste em um convidado pensar na primeira imagem que vem na sua mente e falar. Depois que eu falar algum textinho ou alguma frase solta aqui. Você está preparada? Estou. Então I vamos lá, hope então. so. Vamos lá. Um curta-metragem. Deus. É do Vinícius Silva. É um Deus. curta-metragem. Não sei se você conhece aqui. Ele é de São Paulo, mas ele fez um TCC. Foi um dos melhores curtas-metragens que eu vi nos últimos anos. E tem Chama disponível Deus. em alguma plataforma, no YouTube, em algum lugar, no Vimeo? Curtas lá no Curta, tem aquele site, né, do Sim. Curta, Portal Curta, né? Eu acho que ele estava disponível, não sei se ele estava disponível também agora durante a pandemia. Eu sei que para mim é um dos curtas assim mais significativos assim. É Deus o nome, né? Deus. Deus. Bacana. Outro dia eu estava até vendo que eu estava pesquisando, né, mais pessoas para chamar para o E aí, querido cinéfilo, lá para o texto, né, para o questionário. Aí eu conheci o Júlio Cavani, que tem um Instagram super bacana, eu acho que é o Júlio Cavani, que é um curta por dia. Ele posta um curta todo dia pelo Instagram. Eu não sei se é ele, eu posso estar confundindo, mas eu acho que é. Bem legal a iniciativa. Aí sempre que eu tô passando assim, eu vejo, você fala, que coisa legal, né, cara? É bacana. Viu só, Clarice? Não é só você que adora os curtas, não, hein? Tem um monte de gente. Com certeza. Vamos lá, então, para a próxima. Wim Wenders ou Pedro Almodóvar? Wim Wenders. Wim Wenders. Eu adoro, mas assim, Wim Wenders, não adianta. Eu assisti o Asas do Desejo. Estava assistindo no Petra Belas Artes. Ai, como é lindo, né? Asas do Desejo, que algumas décadas depois, que Cidade dos Anjos, protagonizado por quem? Nicolas Cage, o sobrinho de Francis Ford Coppola. Coppola. Tem gente que fala Coppola, né? Nem sei. Eu nem sei o que é o certo, mas eu falo Coppola mesmo. Vamos lá. 2 baita filmões nacionais. Central do Brasil e a História da Eternidade. Eu sabia que você ia falar a História da Eternidade, que tá lá no teu questionário, né? Esse não tem como. Pra mim é o filme. Não, né? é maravilhoso. Melhor filme do Adam Sandler. Do Adam Sandler? Putz. O paizão. Só por causa do Sweet Child of Mine. Aquela canção feita com a Sheryl Crow é muito boa, aliás. A canção, pra mim, vale o filme, só pela canção. Melhor filme do Nicolas Cage. O Arizona Nunca Mais, né? Década de 80. Nunca mais, adoro esse filme. Adoro. Arizona Nunca Mais, muito bom. Muito bom. Clarissa, qual o melhor serviço de streaming disponível no Brasil? Eu adoro Petra Belas Artes, né? Eu tô assistindo bastante coisa lá. Então, eu já trabalhei em streaming, né? Está esquecida a minha trajetória, eu trabalhei no Look, né? Então, eles têm um catálogo grande, mas é como se fosse uma locadora virtual. Mas, assim, hoje eu tô muito nessa pegada. Eu acho que Netflix, claro, como universal para filmes, tem muito seriado também, para quem gosta, para quem curte, eu acho que o Netflix. Mas hoje eu gosto muito do Petra. Eu assisto muita coisa pelo Petra Belas Artes. Então. Clarissa, o Brasil vai ganhar o próximo Oscar de melhor filme estrangeiro com o nosso indicado, Babenco, de Bárbara Paz? Olha, a gente torce, né? Eu não quero torcer contra, imagina. A gente torce para que a gente chegue aos 5 também, né? A gente tem que chegar aos 5 finalistas para poder ganhar, para poder chegar mais perto da estatueta, né?
Então, eu torço pelo Eu acho que Brasil. não Eu torci chega pelo nem nos 20. Brasil que mais teve chance de ganhar, mas assim, aí quando aconteceu de perder Central do Brasil, Gwyneth Paltrow ganhar, já fiquei assim, não é possível, não é possível. Até hoje eu não acredito. Shakespeare apaixonado, pelo amor de Deus, gente. O que é aquilo? Olha, Foi uma. eu acho que eu acho que o Babenco não chega nem nos 20. Eu vi muito filme indicado já ao Oscar de filme estrangeiro, Muito né? bom, né? Muito bons. Assim, Muito bom. tem muita coisa boa. O filme do Thomas Littenberg lá, o Drunk, esse daí vai ganhar, entendeu? Mas assim, se conseguir chegar entre os 5, eu acho que é uma grande conquista, assim, grande Eu também conquista. acho. Mas assim, ganhar é impossível, mas eu acho que tem muito. Eu vi um filme foi da Suécia, de uma mãe. Pô, cara, que filme, cara. É Charter, é o nome do filme, muito bom. Tem muita É que coisa você. bacana, cara. Muita coisa bacana também. Você vê os filmes estrangeiros, a diferença é muito grande, meu. É muito, eu não quero, eu não posso, eu não tiro o mérito do cinema nacional, mas assim, você tem que pensar a cabeça do Oscar, é outra cabeça, a cabeça deles é outra. Não adianta, gente, É verdade. tem que saber o que eles querem, o que se propõem. Clarissa, defina cinema brasileiro com uma palavra. Resistência. Resistência. Clarissa, de 0 a 10, qual é a nota que você daria para Cinderela Baiana? Soltou Cinderela Baiana, vamos lá. 2,5? Eu tava falando com o pessoal outro dia. 0 a 10 pode ter um meio. Mas olha, eu vou te falar, eu já falo isso todo o programa, mas eu acho que é repetir pra galera. O Cinderela Baiana, se a gente colocasse ele em cartaz, não vamos pensar que estamos esquece Covid e tal. Se não tivesse Covid e tal, a gente botasse em cartaz o Cinderela, ia lotar. Ia dar mais bilheteria do que muito filme bem mequeteste que tem por aí. Porque ele ultrapassou a barreira do ruim, entendeu? Tem filmes que acontece isso, eles viram um clássico trash, uma análise de alguma coisa, ou as pessoas iriam pra curtir, assim, sabe? Falar assim, bati no peito, aqui, ó, recebi minha medalha, ó. Eu queria fazer isso, mas, pô, sei lá se ia dar certo isso. Eu queria conseguir a licença para poder exibir o Cinderela Joia, e que no final da sessão as pessoas ganhassem uma medalha. Mas aí não deixaram eu realizar a minha façanha. Você sabe que eu Imagina tenho uma história. isso, você acaba o filme, você ganha a medalha, que nem que você ganha nas maratonas. Ia ser uma coisa linda. Ia sair em todos os jornais. Entendeu? A reunião cinéfila. Mas você sabe que eu tenho uma curiosidade. A gente estava no festival em Penedo. Penedo é a cidade lá de Alagoas, né? Não é do Rio, é de Alagoas. Tem um festival na beira tem um festival na beira do Rio São Francisco. A gente, de madrugada, todo mundo se reúne, assim, o pessoal se reúne quando tem festival em quarto, assim. A gente começou a olhar o final apoteótico de Cinderela Baiana. A gente se reunia para ver a final da Cinderela Baiana. Meu Deus, que legal! Os realizadores. E tem um amigo meu que ele ainda queria fazer uma pergunta durante um debate. Então, os realizadores falou: como que você define Cinderela Baiana? Ele acabou desistindo no dia do debate, que ele falou: meu, acho que as pessoas vão achar que eu tô zoando, né? Que eu tô. Mas assim, a gente se reuniu para de Cinderela Baiana. Na beira do Rio São Francisco, no hotel, na varanda, todo mundo sentado de madrugada vendo Cinderela Baiana. Podia ter virado até um curta-metragem. Imagina fazer um curta-metragem. Ia ser lindo. Muito engraçado. Ó, a Giovanna Landucci aí, ó, que já foi uma das convidadas aqui, querida Giovanna, ó. Não fala mal de Cinderela Baiana, por favor. Olha só, Clarissa, Não dá. O Fabrício está falando, Rafa, assim de regata você está muito Cavi Borges, é verdade. O Cavi Borges ele só anda de regata para tudo que é lugar do mundo. Ó, o Severino está falando, Clarissa sempre foi muito educada. Eu confirmo, amor de pessoa.
Ó, seu fã aí, o Obrigada. Severino. Olha, Clarissa, eu quero muito te agradecer. A gente está chegando no final do programa. Muito obrigado, foi super divertido. Foi muito bom conhecer mais sobre a sua história, sua trajetória. Eu sei que também pode servir como fonte de inspiração para a galera que assiste a gente e quer saber um pouco mais como é que é essa loucura danada, ainda mais você que trabalhou com várias áreas dentro do audiovisual. Então, assim, você tem aí um minutinho para mandar um alô para a galera, um beijo para eu poder encerrar esse programa de hoje. Primeiramente, eu ainda quero fazer uma coisa que eu ainda não fiz, que é dirigir, que já tenho um projeto na cabeça, Opa, futuramente. vamos lá. É o esboço, mas enfim. E queria agradecer vocês, né? Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês que estão assistindo também, que me conhecem um pouco, que acompanharam minha trajetória, as perguntas. Obrigada pela oportunidade, Rafa. Eu adorei também participar da entrevista escrita. Eu acho que está super legal o seu projeto, né? Sucesso para você, que eu sei que você é um batalhador aí. E tomara que você consiga a sua rede de cinemas. Torcendo um dia pra gente. Vai começar em Portugal e vai vir pro Brasil depois, se Deus quiser. Rafa não, ó. Eu só esqueci. Você tinha me perguntado de um filme ruim, né? Mas não é ruim, é um filme que outro dia você colocou Dirty Dance. Eu só queria falar rapidinho. Dirty Dance, eu fiz uma matéria no Digestivo Cultural, que é um site mais cabeça. Um cara acabou comigo porque eu fui fazer a matéria do Digestivo Cultural, porque eu descrevi tudo que eu passei na minha adolescência assistindo o filme, né? Eu lembro. E aí um outro amigo meu saiu em minha defesa e eles começaram a quebrar o pau, assim, por causa do filme, né? Isso ele me pergunta, mas não é um filme, mas tem muita gente que acha o filme ruim, né? E eu escrevi sobre ele, mas é porque eu dei a minha descrição, assim, como pessoa que viveu a adolescência ouvindo Dirty Dance, né? Então, mas não é por causa disso que eu não conheço Godard, que eu não conheço Truffaut, que eu não conheço, sabe? Eu tenho esse estudo cinematográfico, mas eu lembro que foi um auê aquela matéria, que eu acho que muita gente me mandava mensagem até 3 anos depois, falando que eu adoro aquele filme. Um cara só que falou mal, mas aí deu um quebra-pau entre os dois caras, um que gostava de mim. Mas tem muita gente chata. Liga não, Clarissa, tem muita gente chata, tem muito hater, muita gente chata. Lá no meu Instagram, lá no Guia do Cinéfilo, tem a galera chata pra caramba, mas eu já vou limando, já vou dando bloco, assim, ó. Pluft. E o importante é o seguinte, Clarissa, a maioria sempre vai ser boa e sempre vai vencer. Eu já percebi isso, entendeu? Então, vamos sempre nos pegar as coisas boas e é legal pra caramba quando a pessoa sai na autodefesa, né? Ou na autodefesa ou na defesa da pessoa que escreveu o artigo. Isso é super bacana. Isso quer dizer que a sua mensagem chegou no coração de muita gente. Isso é muito bacana. Clarissa, muito obrigado pela presença. Boa noite para você. Muito filme esse ano, que você consiga dirigir o filme tanto que você quer dirigir. A pandemia ainda tá aí, né? Todo mundo se cuidar, que em breve, quem sabe, a gente vai se ver, né? Festivais. Com certeza. Em breve vamos estar... Com certeza. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Foi super bacana, várias mensagens hoje, deu um grande pico de audiência aqui, muito obrigado. Um abraço para o meu diretor, o Rafa, que é meu xará, que eu nunca mando um abraço para ele. Rafa, um abraço para você, meu querido. Super gente boa, que está lá em Caeté até essa hora com a gente. E agora a gente vai encerrar o programa com um filme que eu vi essa semana, que já gerou polêmica, porque tem muita gente que não gosta do filme. Eu gostei bastante do filme, me senti muito próximo do filme, principalmente por conta de algumas datas que aparecem, que é a data do aniversário do meu pai e da minha mãe. Olha que loucura, no meio do filme. E é um filme bem bacana que provavelmente vai dar ao Oscar de melhor atriz na categoria principal para Vanessa Kirby. É um filme que está na Netflix. Maravilhoso, eu assisti. É um filme da Fel-Woman. E a Clarissa também gostou. E eu espero que vocês gostem do trailer. E vão correndo assistir lá na Netflix. É maravilhoso, né? Pessoal, um beijão. Clarissa, beijo. Valeu. Até terça-feira que vem com o Celso Sabadinho pra gente falar de Corinthians, Cinderela Baiana e Nicolas Cage. Vai ser show de bola. Vai ser show de bola. Um beijo, Clarissa. Beijo, pessoal. Valeu. Tchau.